Ora bem, vou reagir a este vídeo do 38 no TubaCast. Por acaso gosto bastante das reflexões do Renato 38. E quero-vos mostrar a minha reação ao que ele diz. Vamos lá. Quando eu fui no médico, no ortopedista, o cara chegou pra mim e falou assim: rapaz, tô um fudido, velho. Comprei 4 Bitcoin, mas eu não vou chegar nem em 10, eu nunca vou ter muito Bitcoin. Aí você falou dos sintéticos agora, eu digo, doutor, você não compreende que com os sintéticos o Bitcoin tem potencial de em 10, 15 anos valer muito mais do que o ouro. Porque o Bitcoin resolve o problema do Gold Standard. Por que há 1000 anos todo mundo que adotava o Gold Standard tinha mais papel do que ouro? Porque você não tem como comprovar quanto ouro o cara tem em depósito. O Bitcoin você tem como depositar na mão do cara e saber quais as condições de saque. Isto é uma das coisas que muita gente não entra na cabeça, não percebe este tipo de coisas. Que é, como não tens como provar quanto do Bitcoin estava depositado naquela wallet, tu não tens como fazer isso no ouro. Por isso muita gente não percebe como é que funciona o Bitcoin, pensa que o Bitcoin é scam. Quanto ele sacou e quanto tem ali. O Bitcoin é o colateral supremo. No futuro, provavelmente nosso tempo de vida, vai ter mais ouro colateralizado em Bitcoin do que ouro físico. E nesse momento, o Bitcoin vai valer muito mais vezes do que ouro. E nunca vai existir menos de 23 quilos de ouro por cada Bitcoin. Eu só tenho 4 Bitcoin, eu digo, bicho, você tá dizendo pra mim que você só tem 100 quilos de ouro. O gajo com 4 Bitcoins está milionário. Milionário não, mas está lá perto. Está lá perto, porque mais 5 anitos chega lá rápido. Quantas pessoas na história da humanidade vão poder dizer que eu só tenho 100 quilos de ouro? Que porra é essa, não é isso ou não? Você tá louco? Você tem Bitcoin pra caralho, não é isso ou não? Seus netos, se esse Bitcoin ainda estiver na sua mão e o mundo existir, vão ser a nova nobreza da humanidade, não é isso? Acho que esses pontos são fundamentais, né? Porque As comparações são muito boas, né? mostra como o Bitcoin é o mundo da transparência, ele até aprimora, né, o que o ouro tentou na história fazer, porque você tinha... Mas atenção, dependendo da tua unidade de moeda, até podes estar milionário. Se a tua unidade for o peso argentino, estás milionário, com certeza. Agora, se a tua unidade for uma moeda com um valor, ou seja, dólar, euro, ainda não está milionário, ainda não. Complexidade, né? Exato. Tipo, você pode chegar e colocar uma riqueza no negócio que se der certo daqui a 20 ou 30 anos... já tem dado, né? É. E aí, por exemplo, é muito comum, né, antigamente, a falsificação das moedas, não só pelo Sim. próprio governo, né, da época, como as próprias pessoas ficarem raspando E até a moeda as moedas e essa Cada questão vez da mais transparência. Será que tem quanto lá, barras de ouro no Fort Knox lá? Tem ou não tem lá nos Estados Unidos, etc. Então, acho que assim, ele aprimorou, né, várias questões que E a o ouro transparência, apresentou né? de problemas. Uma das razões de que eu não acredito que o Satoshi Nakamoto seja uma pessoa é que é preciso ter muito conhecimento, mas muito conhecimento para aplicar uma coisa destas de uma maneira tão eficaz. É preciso, eu acho que foi engenheiros de software, engenheiros económicos, engenheiros monetários, ou seja, foi um conjunto de pessoas que fez o Bitcoin, porque uma só pessoa com tanto conhecimento não acho que seja possível. Eu não acho. E acho que a transparência, por isso quando falam assim, mas é uma moeda que vai ser utilizada por criminosos. Aí você olha lá os dados, Uma faca. 0,3. Aliás, a moeda mais usada por criminosos é o dólar. É o dólar e o euro. Porque são moedas estáveis. E eles preferem moedas estáveis do que ter uma moeda que muda de valor a cada segundo. 3% das transações teve atos ilícitos porque os caras eram ignorantes. Que eles tivessem lido o seu livro, eles iam saber que A maioria dos dólares tem cocaína, né? é o mundo da transparência e que não é o melhor lugar para fazer esse tipo de coisa. Luan, Então, assim, quem confiou no governo se fudeu ou se armou historicamente? Sim, sempre se ferrou, né? Só Aliás, essa aí é. Quem confiou em governos sempre se fodeu. A nível histórico, sempre. Porque o governo vai desvalorizar as pessoas. Vai fazer com que as pessoas fiquem em nada. Porque o governo não quer saber das pessoas. O governo só quer extorquir as pessoas. É a única coisa que o governo quer. só sobreviveu quem fugiu do governo, não é isso? É Exatamente. melhor Laura ter uma wallet de Bitcoin, viu? não tem Bitcoin na Pô, carteira. não, tem sim. Acho assim que todo mundo deveria assim, ter uma meta assim, que não é tão simples, não é? Qual Mas que é o ponto, assim? acho assim que assim, a pessoa tem que pensar, eu tenho que ir juntando frações até chegar pelo menos a 1 Bitcoin. Se eu tiver 1 Bitcoin, eu vou estar num grupo especial no futuro aí do que vem por aí no Um mundo. grupo seleto. Assim, Seria grupo de equivalente- magnatas. É como- equivalente a ter 23 quilos de ouro. É equivalente a ter 23 É, anos. Nunca haverá menos de 23 quilos de ouro para cada Bitcoin, porque a inflação do ouro já é maior do que a do Bitcoin. É. Boa.
Então, acho que um Bitcoin, assim, deveria ser uma meta da pessoa aí. Vai juntando, né? E Essa nunca taxa. mais, se a pessoa chegar a ter, independência financeira, antigamente que existia juro positivo, era você ter em valores líquidos, né, 300 vezes o seu consumo mensal. Só que hoje em dia você não consegue fazer yield, então não importa o quanto dinheiro você tenha, que você nunca consegue fazer. Se a porra é negativa, sua riqueza vai diminuindo. Muitas pessoas acreditam, inclusive, que no futuro a independência financeira. Foi ao ouvir o Renato que eu percebia a cena do juro negativo. Aí foi aí que eu percebi que eu não podia ter os ovos todos em moeda fiduciária. Foi aí que eu percebi. Aliás, eu já tinha percebido o Bitcoin, só que eu tinha também uma grande parte do meu património em moeda fiduciária. E aí eu fui reduzindo porque eu percebi que o juro negativo, eu percebi o juro negativo e percebi que eu estava a ser desvalorizado todos os anos. Todos os anos não, todos os dias. Vai ser ter 300 vezes o seu consumo líquido em Bitcoin. Em vez de investir em Bitcoin, você vai alavancar em Bitcoin. Você vai dever em moedas inferiores, em real, em peso argentino, nessas porcarias, e manter sua riqueza é uma coisa que retém mais valor. Sempre E você vai jogando. alavancar. É aquela história do Forever, Laura Forever. Você conhece esse meme do Michael Saylor? Não, fala aí. Nossa, Laura, sua Não, menina, porra. sim, Depois sim, você sim, a Laura. perguntam a Laura Shin, não é isso? A jornalista econômica fala assim: vem cá, bicho. É pra vender quando essa porra? Quando é seu target, não é isso? Quando é que quando você vai botar essa porra na mesa? Aí o cara fala assim: Laura, nos últimos 200 anos, qual era o momento de vender imóveis Prime em Manhattan? Nossa, Nossa, não teve essa janela, né? Estamos esperando. Forever, Laura, forever, não é isso? E pior que é verdade, né? De jeito nenhum. E ó, só pra gente vir aqui. Uma coisa que só valoriza, não tem momento de vender, só tem momento de comprar. Eu só compro Bitcoin, porque aquilo só valoriza. Nunca, aquilo não é para vender. É o meu PPR, que é o meu plano de poupança reforma. Aquilo é o meu PPR, nunca vou vender. Nunca, quando chegar a minha reforma. Lá penso nisso. Aqui, ó. Muita gente mandou superchat aqui. Felipe mandou, falou: sou muito grato ao 38, o cara me evangelizou, me tirou da depressão. E eu achar que seria. E eu achar que. Da depressão por eu achar que seria eternamente escravo do Legacy. Obrigado, Renato. Máximo respeito. Que Deus continue te abençoando. O Álvaro também mandou: minha honra, magnata, muito fã dos dois, Renatão e Richard, é a prova de que ainda existe investimento, porém restrito aos gênios. Ele não fica se gabando, mas temos retornos acima do M2. E também... Não, mas assim... Mas tem risco, não é isso? Não é nem a questão do risco, né? Você tem que montar uma exposição convexa e que você precisa de um repertório de conhecimento que não é para nem todo mundo, né, vai ter e nem todo mundo vai ter. É o que a gente está tentando fazer. O problema é que perceber de economia é chato. Eu bem vejo que a maior parte das pessoas não percebe de economia porque é uma coisa chata. Quando se começa a falar de economia, o povo, que coisa chata. Economia é chata e as pessoas não querem perceber por causa disso. Ou seja, as pessoas estão empobrecidas todos os dias porque não querem perceber de economia. Quem diz economia diz dinheiro, diz Bitcoin, diz qualquer merda que mexa com economia. As pessoas, como aquilo é chato, as pessoas não querem perceber de economia. Né? Tentando Agora, levar a mensagem. a levar essa mensagem e, de certa forma, né, ser mais acessível para as pessoas, assim, mas é raríssimo. Às vezes a pessoa comemorando porque empatou com a inflação oficial e mal sabe ela que ela foi obliterada, 12%, 10%. Destruída em termos de poder de compra, né? Então, são coisas assim que são bem... Por isso que toda vez que até o pessoal fala assim, uma vez que eu fui debater sobre Bitcoin, ficou bravo e tal, é porque quando envolve assuntos que envolvem a soberania dos indivíduos, é uma coisa que... É questão moral também, né? Então, é uma coisa que me toca mesmo. É uma coisa que me toca porque a partir do momento... O problema é que quando toca no financeiro das pessoas, as pessoas ficam bravas. Quando as pessoas percebem que foram enganadas durante anos pelo governo, pelos familiares, pelas pessoas que confiavam, as pessoas ficam bravas. As pessoas não gostam de ser enganadas. Eu também me senti enganado quando eu percebi que a escola só me enganou, a escola só queria que eu fosse um escravo do sistema. Eu também me senti enganado. Você tem um avanço contra isso, até você conseguir, se é que você consegue reverter, a história mostra que são processos extremamente dolorosos, sabe? Então a gente tem que ser muito patrulhar mesmo, assim, no sentido de ser muito vigilante, né? E nesse momento da economia, a gente está sofrendo, eu posso dizer, ataques, né? Porque a sua... vez mais... E são cíclicos. O professor Richard estava falando que uma das motivações do Bitcoin, inclusive tem lá no bloco Gênesis, foram os bailouts, né? O governo salvando bancos com dinheiro público, que em 2008 foi o final, não tem mais investimento. Depois de 2008, o processo do juro negativo, ele é um processo mundial. Agora, o subtítulo do mesmo jornal que está registrado no bloco Gênesis é: Israel
deixa de ocupar militarmente Gaza pela segunda vez. Isso vai ter pela terceira, pela quarta, pela quinta, pela sexta vez. E o governo vai continuar queimando dinheiro, os conflitos vão continuar existindo enquanto tiver moeda fiduciária. Eu já falei várias vezes, enquanto houver alguém a financiar, as guerras vão existir, porque as guerras, quem faz o equipamento militar são empresas, e essas empresas precisam ser financiadas, e quem é que as vai financiar? São os governos, que os governos têm o poder da moeda, têm o poder de emitir moeda infinitamente. Não é isso? Enquanto o mundo é mundo, tem ciclos. O que eu tô aqui pra dizer é exatamente isso. A República de Weimar, tudo que aconteceu aquilo ali, acontece. A República de Weimar foi na Alemanha, quando a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, fez uma hiperinflação porque ele queria pagar, não queria não, pagou a multa que tinha que pagar através da impressão de moeda. E como imprimiu tanto dinheiro, desvalorizou aquilo e as pessoas tiveram que se prostituir, basicamente, para comer. De tempos em tempos. O que você não pode escolher não é se vai ter uma República de Weimar ou se não vai. A tendência no Brasil é de tempos em tempos ter hiperinflação, ter controle de capitais, a tendência é ter tudo isso várias vezes. O que você pode escolher é se sua família vai ser vítima disso ou não, né? Exato. A salvação é individual, a mensagem é essa. É o que eu costumo dizer, a salvação é individual, ou seja, desinveste do sistema se tu não podes controlar o sistema. Desinveste. Mais vale tirar o dinheiro do país em vez de tirar o país do dinheiro. Bicho, a gente tá aqui dizendo o que aconteceu no passado, a história não se repete mais rima, a tendência é essa onda. Assista lá a Zélia, assista Nixon, o tabelamento de preço pode acontecer no Brasil, o controle de capital deve acontecer, hiperinflação, a porra toda. Você E não é só no Brasil que deve acontecer controle de capitais. Se as moedas começarem a desvalorizar muito, em qualquer lado do mundo, eles vão fazer controle de capitais, que é para não fazer com que a moeda vá para o buraco. Isso é uma realidade. não vai escolher, você não vai mudar a história do Brasil. É muito difícil que uma pessoa só mude, agora a história de sua família e a sua você pode, não é isso? Perfeito, eu não poderia concordar mais. Eu acho que é exatamente isso. Acho que acho que os conteúdos que eu até tento propagar justamente é nessa direção de que o evento você não controla, que é o tal do X que o Taleb fala, mas o F de X, a exposição ao evento, é o que você tem um controle. E é isso. Ou seja, tu tens de te expor o mínimo possível àquilo que tu não consegues controlar. Ou seja, ao governo, tu não consegues controlar o governo, por isso expõe-te o mínimo possível, desinveste do governo, basicamente é o que está a querer dizer. Que você tem que manejar. Agora ficar falando, ah, não, eu quero mudar o X, tipo, o evento. Ai, não Vamos pode salvar o acontecer. Brasil. Não vai acontecer. Ah, não, isso é besteira. Por exemplo, o risco de conversibilidade que eu falo, de moedas emergentes, que as pessoas falam, ah, mas é um risco tão pequeno, mas justamente são esses os mais perigosos, porque a hora que sua família, se ela for pra ruína, é o game over, não tem volta. E isso tem impacto em outras gerações, sabe? E foi aqui, foi no, com o 38, com o Renato 38, que eu percebi o que era juro negativo. Que eu antigamente pensava que aquela taxinha que os depósitos davam, que era, que era o que eu ganhava. E na realidade só que aquilo é inferior à inflação. E o que é a inflação? É o aumento da base monetária. Pá, quem é que ensina isso na escola? Ninguém. O que é que ensinam? Que a inflação é o aumento de preços. E isso não é inflação. Isso é consequência da inflação. Só que eles na escola nunca ensinam isso. Porque eles querem que tu sejas burro e obediente. É isso que o governo quer que tu sejas burro e obediente. Quer que tu sejas uma máquina para trabalhares numa fábrica. E era isto que eu vos queria mostrar. Que eu só entendi o juro negativo com o 38. Foi com ele que eu entendi. Já há uns anos atrás. Quem gostou do vídeo já sabe. Deixa o like, subscreva, comente. Até à próxima. Fiquem bem.